Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do MacGyvercast. Quem fala com vocês aqui sou eu, a lenda, o MacGyver. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever. E se você já faz parte aí da comunidade, deixa um comentário, né, ao decorrer do episódio. Se alguma coisa te marcar, você quiser comentar, pausa, escreve ali. Vai ser um grandíssimo prazer poder estar lendo os comentários. Enfim, me agradece, ó. Me deixa muito feliz, cara. Eu sou muito agradecido, é isso que eu quero dizer. Com relação a isso, porque eu gosto muito do engajamento, é gratificante hoje para o criador de conteúdo você ter esse tipo de feedback de quem está te ouvindo da tua audiência, né? Então, pô, cara, não se contenha, deixa o seu comentário, se quiser comentar, sugestão, alguma coisa que, enfim, ressoe dentro de você e você fale, ok, cara, eu achei isso legal, vou comentar. Comenta, não contenha teus dedos aí de digitar no teu teclado do celular ou do computador, beleza? Então vamos lá, vamos começar mais um MacGyver. Hoje, dia 24 de abril de 2026 e por incrível que pareça, o mês de abril foi um mês que passou muito rápido, né, cara? Mês 4, estamos caminhando aí para maio e simplesmente as coisas foram bem velozes durante esse ano. É um pouco assustado, inclusive, porque diferente do ano passado, esse ano eu não fiz tantas coisas como eu imaginava. Mas tá tudo bem, né? Faz parte. Esse ano eu comecei com o pé esquerdo, entre grandes e longas aspas. Eu tava viajando, mas tava fazendo cagada, ok? Depois a gente pode se aprofundar melhor sobre isso, mas, enfim, não é esse o episódio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre coração partido, desapego e essas coisas aí relacionadas a transformação da nossa personalidade, da nossa forma de ver o mundo, certo? Porque, vamos ser bem sinceros, quem já teve essa vivência de ter o coração partido, seja homem ou mulher, sabe o quanto essa experiência, por mais dolorida que seja, ela é transformadora. E a gente vai abordar justamente isso ao decorrer do programa. Então a gente vai discorrer sobre essas nuances que acontecem aí na nossa mente, no nosso cérebro. Eu acho que deve dar algum tipo de mudança, né? Acredito que se você jogar no Google aí mudanças no nosso cérebro depois do término de um relacionamento, com certeza deve ter alguma coisa relacionada ao tema, mas é bastante curioso como a gente migra, né, de um marinheiro de primeira viagem já para um marujo experiente. Então, mas antes da gente entrar nisso, eu quero dizer uma coisinha. O MacGyvercast, ele vai continuar. Eu estou com a pretensão de trazer novos episódios, de aumentar a comunidade agora. Antes eu não queria fazer isso porque eu estava muito inseguro com relação à minha comunicação, expressão, ideias e tudo mais. E agora eu acredito que eu queira realmente fazer isso para escalar, beleza? Então, cara, quer compartilhar com algum amigo? Manda. Enfim, acha que a mensagem faz sentido para alguma pessoa, algum parceiro? Encaminha, tá? Comenta, isso aí ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante. Além de me deixar feliz, vai me ajudar também, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o algoritmo, eu trabalho com internet, eu posso até te explicar brevemente como é que funciona. Ele não é um negócio mágico que você vai fazer um vídeo com uma thumbnail, um título, uma descrição e ele vai, enfim, enviar para as pessoas. Ele é educado, cara. Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu comecei a estudar programação. Eu comecei a assistir vídeos relacionados, o YouTube passou a me recomendar canais, porque esses canais tinham engajamento e tudo mais. Então, quando você dá engajamento para o MacGyver, você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas, enfim, ele a continuar em pé. Né? Eu sei que eu faço isso para, a priori, né? Desenvolver a minha comunicação e tudo mais, mas eu acho muito importante também a gente poder ter um respaldo aí de inscrições, comentários e tudo mais, porque, sabe, é gratificante para o criador de conteúdo e hoje eu me vejo assim, né? Não só mais como um experimento, eu acho que vai continuar sendo um experimento de muitas e muitas outras coisas, mas para criar conteúdo e manter entusiasmado com isso, eu fico muito feliz com os comentários. Inclusive, um agradecimento especial a todo mundo que apareceu no vídeo passado. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas recentemente apareceu o Nox, um grande amigaço, abraço para você, Nox. Apareceu, enfim, bastante gente. Depois eu só lembrei do Nox, desculpa. É que quando eu tô gravando, eu não consigo pensar tão rápido a fundo, né? Nas pessoas que interagiram. Mas fica até a recomendação do canal dele. Se você gosta de cinema, edição de vídeo e tudo mais, esse cara é o canal. Ele me ensinou tudo que eu sei de edição. E eu só não aplico edição aqui no MacGyver porque eu fico mais de 12 horas de tanta coisa que eu aprendi editando, beleza? Então, mas vamos lá, não vamos demorar muito, vamos voltar logo para o tema desse episódio, né? Coração partido, desapego. E, bom,
todo mundo, acredito que já passou por essa experiência. Cara, ela tem dois caminhos, beleza? Na verdade, não é que ela tem dois caminhos, ela tem fases. Acho que assim como o luto, quando você perde alguém, você terminar um relacionamento é um negócio que me desperta uma curiosidade sobre como as relações humanas é, acontecem, né, cara? Porque, como eu posso dizer, quando você tem um amor ali, né, tua namorada, tu ama muito ela. E, porra, cara, tu não imagina que em algum momento há a possibilidade de vocês dois se tornarem completos estranhos. Cara, imagina, a pessoa que você tem do lado, ou a pessoa que você teve do lado um dia foi alguém muitíssimamente importante e depois de um tempo, não sei dizer, um ano, dois, enfim, independente de qual seja o tempo, vocês passam a se tornar dois estranhos, ou dois rivais, inimigos, enfim. Essas nuances do término são muito fatais, né, para não dizer infelizes, porque tem relacionamento que termina e é pro bem do cara, né? Às vezes você se transforma por conta de um namoro. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, cara. Experiência pessoal, agora o relato pessoal do MacGyver. Eu tive um relacionamento de quase um ano e, pô, cara, eu acho que quando eu terminei, e aqui passando um pouco pra vocês, né? Durante o relacionamento, eu já fui me moldando de uma maneira diferente. Eu comecei a namorar, eu era quase um adulto, eu não diria um adulto, eu tinha 17, fiz 18 anos, 19, enfim, foi mais ou menos nessa faixa dos 17 aos 19, né? Entre conhecer, namorar e tudo mais, até o fim. Então a minha cabeça se desenvolveu tanto. Eu era um marinheiro de primeira viagem, não sabia como lidar com sentimentos, não sabia lidar com, enfim, expectativas, a mente de outra pessoa. O ser humano é muito complexo. Imagina agora você, um adolescente, chegar numa pessoa que, cara, não é você. Não é você e você tem que, enfim, atender às necessidades que o relacionamento traz. Atenção, presença, expectativa, né? Tem gente que acha que vai ganhar presente e nunca ganha. E aí, você fica como, né, cara? Então, eu vi e o contrário também. Quando você espera coisas e essas coisas não acontecem, às vezes uma empatia, talvez entender o seu ponto, o seu lado e você não ser visto, cara. Então, você viver essas coisas pela primeira vez é difícil e muitas vezes é dolorido, cara. É dolorido mesmo, dói, dói, dói. E quando termina, aí tem os caminhos, né? A gente já vai chegar lá, mas enfim, você vai passar como se fosse a perda de alguém importante. Então, vai ter um período de tristeza, depois vai ter aquela raiva, e com o tempo, se você tiver a maturidade correta, vai passando, esse sentimento vai se dissipando, e aquilo tudo vira, enfim, não vou dizer know-how, que isso é coisa de escritório, mas vai virar bagagem para você poder trabalhar melhor as suas relações, não só íntimas de namoro, casamento, mas relações interpessoais, você saber entender o próximo, a dor do teu amigo, enfim, uma amizade, né? Entender quando você está presente, quando você não está, quando você, enfim, dá certos vacilos que você daria ou que você sofreu, entendeu? Então é muito louco como um coração partido, né? Muitas vezes se faz necessário no arco de desenvolvimento do cara ou da mulher, enfim. Mas tudo vai depender muito da maturidade e do quão disposto você está a aprender com isso. Por que eu falo isso? Porque eu já conheci pessoas que passaram por relacionamentos traumatizantes. Homens e mulheres, tá? E mesmo assim, mesmo com tudo, essas pessoas não necessariamente melhoraram agora, né? Elas ainda estão sofrendo muito. E não é instantâneo, né? Muita gente não vai ser no primeiro namoro, muito menos no segundo. Vai ser em algum momento onde ela vai se entregar de corpo e alma e ela vai ver que, cara, deu errado, e aí, né? Então isso aí vai ressoar durante bastante tempo na cabeça do peão ou da peona. Mas, retomando, né? Então, assim, você acaba evoluindo como ser humano. Eu até brincava, eu falava assim, cara, quando você termina um namoro que foi conturbado, uma tempestade sem data para acabar, e quando ela acaba, ou você sai o monge das montanhas, né? O sábio do tibetano,
ou você vai ficar maluco, ou você fica louco mesmo, cai na depressão e tudo mais. Enfim, casos e casos, são experiências individuais, não dá pra gente generalizar como isso acontece, mas o ideal mesmo seria que todos nós cresçamos com essas experiências aí, que fazem parte, cara. Fazer o quê? É experiência humana. E na sociedade que a gente vive hoje, sabe, tipo, na natureza mesmo, né? Certas coisas não são, como eu posso dizer, não são naturais, mas, enfim, isso não é muito genético nosso, sabe? Viver a dois, isso é coisa moderna. Eu sei que tem em todas as histórias da Bíblia e tudo mais, mas você vê que até dentro da Bíblia tem contextos, né? Onde, por exemplo, os reis tinham várias esposas e tudo mais. Então, essa dinâmica de relacionamento a dois, construção de família e tudo mais, ela é algo relativamente recente e bem conturbado, para ser bem sincero, porque, né, hoje, basicamente, você vive num mundo cheio de estímulos e, enfim, você tem o Instagram, a vida dos outros, a gente acaba, às vezes, se enfiando num relacionamento de cabeça sem avaliar muito bem as circunstâncias, e ainda mais quando a gente é novo. Como eu disse, eu namorei com 17 anos, então eu via muita coisa errada, mas eu não tinha maturidade para falar, ok, isso aqui eu não quero para mim. Falar, não, isso aqui eu vou mudar, né? I can fix her. Vai nessa, otário. Aí você se fode aí. Mas tá bom, se você tiver um bom coração, eu acredito que você vai dar a volta por cima e, enfim, conseguir progredir em toda essa jornada. Mas voltando, né? É uma experiência muito louca, cara. Então, eu passei por um namoro que me educou, né? Passei por outro também que me educou mais ainda, porque quando eu achei que eu sabia de tudo, eu descobri que eu não sabia de nada. E isso me deixou bastante encucado, sabe? Falei, bom, já passei por uma experiência difícil, essa experiência difícil já me ensinou coisa suficiente, eu acho que agora eu estou preparado, eu posso chegar, caminhar e partir para cima, né? E na verdade não. Na verdade a situação inverteu, né? Ao invés de terem sido cuzão comigo, eu fui cuzão com uma pessoa, mas não cuzão no sentido tóxico, né? Nossa, filho da puta. Não, enfim, tava num polo onde não havia reciprocidade da minha parte. Isso é novidade para mim. Então, saber lidar com isso, né? Entendi que foi um relacionamento onde eu comecei muito rápido também, foi tudo muito impulsivo, me fez refletir. Caramba, eu achava que eu sabia das coisas e eu tô vendo que eu não tenho tanta certeza das coisas assim. E é legal ter essa humildade intelectual para reconhecer essas coisas, porque é justamente nisso que a gente vê, pô, velho, eu não sei tanto quanto eu achava que sabia, porque eu já, tenho maturidade, eu sei, a gente tem que ter empatia pelas pessoas, a gente tem que cuidar, tudo isso que eu acabei de falar, e aí eu vi que, velho, isso ainda não é o suficiente. A gente tem que ter paciência para conhecer com quem a gente está se relacionando. Eu sei que o namoro ele é para conhecer um ao outro, mas, cara, avalia muito bem, velho. É um compromisso, não é só conhecer. Eu sei que a gente não tá acorrentado quando a gente tá namorando, mas se você tá no compromisso, cara, é um compromisso. Você tá, enfim, colocando muita coisa para jogo. E aí vale a pena você estudar bem antes de embarcar nisso aí, porque não é só você, não é só o que eu vivo, né? Ok, eu não quero isso pra mim, goodbye. Não, cara, quando você tá lidando com outra pessoa, a pessoa também, velho, eu quero muito essa pessoa, sabe? E aí onde não rolou a não reciprocidade me fez refletir sobre isso. Falei, cara, ok, eu já tô namorando, mas eu não tô dentro, né? E aí eu tesourar assim foi foda. Então, né, teve aquele conflito, o luto, aí eu vi toda aquela cena do outro lado. Eu falei, nossa, cara, me arrependi de ter tomado certas atitudes, enfim, a gente aprende. Então é uma puta escola, coração partido ensina. Tanto do lado passivo como do lado ativo, enfim, não no sentido homossexual, tá? Falando na visão de, ok, eu estou terminando, você está terminando comigo, beleza? Então é muito louco, cara, muito louco como isso acontece. Hoje, pessoalmente, eu vivo bastante sozinho, mas por opção, beleza? Nossa, por opção, empoderado, né? Não, na verdade eu escolho mesmo.
O cara piorou, eu consigo piorar essa conversa mais ainda. Mas basicamente eu preferi estar sozinho para me dedicar nas minhas coisas pessoais mesmo, fazer meus investimentos nos meus projetos e tudo mais, porque eu sinto que ainda também talvez não seja momento. Em episódios anteriores eu falei, ok, agora é momento, mas eu tô vendo agora que talvez não necessariamente seja, e tá tudo certo, tá? Eu escolhi fazer isso por quê? Porque eu sei que, cara, não adianta eu colocar alguém na minha vida e não saber gerir essas emoções, sabe? Não tô dizendo só as minhas, mas a do próximo, velho. É foda, tem que ter responsabilidade. Então eu preferi ficar sozinho. E mesmo quando a gente fica casualmente com pessoas, enfim, você marca encontro, sai descompromissadamente, cara, tu não tá lidando só com você, bicho. Você tá lidando com outra pessoa também. Então, eu pessoalmente prefiro sair de casa se valer a pena, se, enfim, haver a possibilidade da gente evoluir essa conexão. Caso contrário, é melhor ficar em casa mesmo, vê teu Netflix, faz tuas coisas, enfim. Não vai tirar os outros de casa pra ferrar com a mente alheia ou ferrar a própria cabeça, né? Porque se você tem consciência que você não tá pronto, porra, sacanagem também, né? Tu é masoquista agora? Infelizmente, boa parte de nós brasileiros somos. Mas, enfim. Aí, continuando. Vi a vida de amigos que passaram por términos conturbados, outros mais simples, né? Aquele término consensual, muita coisa aparecendo. Mas todos eles eu vejo que voltaram pessoas transformadas. E o que isso mudou pra mim hoje, né? Como Henrique, não como MacGyver agora. Cara, hoje eu pratico muito o desapego, mas o desapego ele não é ruim, tá? Eu sei que quando a gente fala de desapego, geralmente se associa àquele moleque piranha ou àquela menina piranha, sabe? Ah, sou desapegada, foda-se, não tô nem aí. Em parte essa atitude não é ruim, mas ela também, nesse sentido, não é boa, beleza? O que eu tô falando do desapego, cara, é de você saber que a pessoa que você tá hoje, eventualmente ela pode nunca mais estar com você. E vocês podem voltar a serem estranhos outra vez. É foda falar de desapego, porque desapegar de algo que é muito importante, que você fala que ama todos os dias, não é um negócio simples, a gente sabe disso. Né? Falar, pô, pode ir embora, eu vou seguir minha vida, tá tudo certo, né? Você vai pro seu lado e faz o que é melhor pra ti. Cara, não é fácil. E também não é assim, né? Mas é saber viver sem o outro. É saber a tua identidade, cara. E a tua identidade, ela é preciosa, sabe? É o que você é, o teu RG, o teu CPF. Tu não sai, enfim. Teu CPF é a tua identidade como cidadão, mas eu digo a tua identidade como pessoa mesmo, como alma, tem que estar presente. As coisas que você gosta de fazer, os teus interesses. Eu não gosto disso, eu gosto disso. Eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu quero conhecer tal lugar, eu não quero conhecer tal lugar. Ter essa firmeza nas tuas escolhas, tudo isso é muito importante. E o desapego é saber que, ok, você pode ir embora, porque a gente não nasceu grudado. Você pode ir embora. Por mais que a gente seja casado, é complicado agora falar de casamento. Mas se você é casado com alguém, e bom, eu carrego os princípios cristãos porque eu sou cristão, beleza? Então eu vejo o casamento como realmente uma aliança, muito forte. Mas se a pessoa que eu tô em algum determinado momento decidir que, cara, eu quero separar, não importa o que você faça, bro, tá tudo certo. Pode ir, vou fazer o quê? Porque, cara, a vida continua, você tem suas coisas pra fazer, o mundo não gira ao redor disso. Acho que a gente foi criado nessa esfera romântica, pelo menos eu, né? Cara, eu cresci, meus pais juntos, meus avós juntos, meus tios praticamente todos juntos até hoje. Então eu tenho um modelo de relacionamento na minha cabeça que é um relacionamento que não acaba. Não consigo me ver sem a pessoa. Então, quando eu namorei a primeira vez, muito disso veio à tona, sabe? Cara, eu não sei quem sou eu sem você, porque eu sou você e você, enfim, eu tinha criado toda aquela coisa e foi foda pra caramba, cara. Então, quando quebrou, quando rompeu isso, pra mim foi uma escola. Foi aprender o que é relacionamento de novo.
né? Porque eu fui criado de uma maneira onde o relacionamento não foi feito para acabar. Os meus irmãos também não. Tanto que meu irmão só teve uma namorada mesmo, significativa, com a qual ele se casou por uma fatalidade, infelizmente. É, se separou, enfim. Todas essas coisas acontecem, mas a gente não foi criado dessa forma, sabe? Talvez para você, para alguém que tem os pais separados, enfim, não tem um modelo de família, é, tem um modelo de família diferente do meu, tá? Todo mundo tem modelo de família assim que você nasce, as pessoas que te criam, né? Teu primeiro contato é o teu modelo. Então, enfim, para mim foi um negócio que me abalou bastante e que ensinou demais nos anos posteriores, né? E, enfim, eu tô falando muito enfim, mas continuando. Até em relacionamentos posteriores, as coisas foram, né, aprimorando, a gente vai entendendo pontos de vista e tudo mais para se tornar uma pessoa melhor. A direção é uma só, se tornar uma pessoa melhor, caminhar um caminho do bem. E eu não fui cuzão, tá? Só reiterando, não fui cuzão. Fiz escolhas impensadas, não teve maldade, mas tá tudo certo, tá cada um no seu canto, tá tudo bem. Beleza? Toma mais água. Então a vida vai educando, ela não educou ainda, né? Eu tenho 23 anos, eu acho que tem muita coisa ainda para andar, né, na terra. Mas é isso, cara. É coisa de louco. Então, o coração partido te educa, o desapego te previne, né? E continuando sobre o desapego, cara, pra mim, pessoalmente, hoje o desapego ele é libertador em infinitos níveis, né? Então eu não tenho só um desapego com um relacionamento, mas talvez até mesmo com as minhas amizades. Eu amo os meus amigos, principalmente os mais próximos, o Ian, o Matheus, mas a gente não tá colado um no outro todos os dias. Eu mando bom dia pra eles recorrentemente, às vezes eles não me respondem, mas, pô, cara, a gente pode ficar um ano sem se ver. Como é o caso do Ian, já faz um ano que eu não vejo o Ian. Morro de saudade do cara, mas a gente não tem aquele apego, sabe? Então, assim, a vida fica mais leve. Então, tanto questão de amizade, outra coisa que é legal ter desapego, cara, bens materiais. Eu sei que é legal a gente conquistar, a gente zelar por aquilo que é nosso. Eu tenho meu carro, eu gosto de lavar meu carro, deixar ele brilhoso, no cheirinho gostoso. Cara, minhas roupas também, eu gosto de ter roupa boa, de ter, enfim, celular bom, relógio bom, ó, novidade na área. Gosto de ter coisas boas, mas, cara, se for pra ir embora, vai embora, coisas melhores virão, ter otimismo e bala, né? Vida que segue. Se eu perder alguma coisa, eu trabalho de novo, reconstruo, desapego, velho. Até que o Pix nos separe, né? Eu falo assim. Então, assim, eu digo pra coisas, né? Esse relógio, inclusive, tá à venda, não sei, por 1.100 no Marketplace. Até que o Pix nos separe, tá tudo certo, entendeu? E a vida é assim, cara. Desapego faz muito bem, se bem empregado, tá? O desapego na piranhagem só vai te jogar no buraco. Agora o desapego saudável, talvez até a gente pode fazer um podcast sobre. Aí eu vou, enfim, entrar em novas nuances sobre essa linha de pensamento e as diversos caminhos que a gente pode estar batendo papo sobre. Mas é bem louco, né? Como ele age. E sobre, enfim, essa parte aí de coração partido é bem legal, por mais sofrido que seja, é bem legal como ela age nas nossas vidas quando para o bem, tá? Tem cara que infelizmente vai cair na depressão, vai cair na revolta, tem cara que vai ficar com ódio, aversão absoluta às mulheres. Enfim, eu conheço gente que nunca mais se casou depois de um divórcio, conheço gente que tem raiva de mulher, raiva de homem, né? Tem mulher que, enfim, já deve ter visto uma coroa solteirona aí que odeia homem, enfim, foda-se. Quer viver a vida dela, viajar, enfim, essas coroas sabe curtir a vida, né? E, pô, velho, não sei, cara, cada um tem são escolhas individuais. Eu não vou dizer que um caminho é bom ou é ruim, eu estou só analisando as situações, né, dentro do ambiente, mas é a forma que eu levo a vida. E essa forma, até então, tem sido melhor pra mim. Eu tenho buscado sempre o que é melhor pra mim, beleza? Eu sei que às vezes a gente age um pouco na contramão, mas a direção é uma só, a gente tem consciência quando a gente tá fazendo merda, e tá tudo certo. É isso aí então, pessoal.
muito obrigado. Mais uma vez, se você gostou do conteúdo, te convido para se inscrever. Se você, enfim, ressoou com alguma coisa dita nesse episódio, convido você a comentar. E eu vou estar deixando o Discord. Eu fiz um Discord do MacGyver na descrição do vídeo, tá? E no comentário fixado. Se você se interessar também, não se acanhe, pode entrar lá.